Um homem chamado Lázaro estava doente e ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Maria, Marta e Lázaro eram amigos de Jesus. E elas mandam um aviso: seu amigo querido está muito doente. Jesus ouviu isso e disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus. Você fala assim: nossa, muitas mortes, cada dia os números de mortes aumentam e você começa a ficar preocupado. Será que essas mortes vão chegar até a minha região, vão chegar até a minha família? Meu Deus, a gente fica preocupado com a morte. Gente, não se preocupem com a morte. Não se preocupem nem com a vida e nem com a morte. Porque tudo é para a glória de Deus. E Jesus fala: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Eu amo esse versículo. Ele é pequenininho, ó. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Diga aí na sua casa: Jesus ama, fala seu nome. Jesus ama Thalita, Joana, Samuel. Fala seu nome. Jesus ama. Jesus está escrito aqui, um versículozinho pequenininho. Jesus amava Maria, Marta, Maria e Lázaro. Jesus te ama. Mas veio a doença, Jesus te ama. Mas veio a crise, Jesus te ama. Essa verdade não pode se afastar do seu coração. 7. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Essa pergunta dos discípulos revela o medo da morte. Porque poucos dias antes eles tinham sido ameaçados de morte, né? Ser apedrejado era uma ameaça de morte, uma ameaça contra a vida. Então essa pergunta dos discípulos é o medo da morte. Tenha isso em mente. Vamos ler o próximo. Jesus responde: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. Ok, todos concordamos com isso. Isso é um fenômeno natural. Todos os dias tem luz e quando a luz não está mais presente, é escuridão e a gente pode tropeçar. Mas Jesus falava por meio de parábolas, ele fazia uso de metáforas. E aqui ele está falando dele mesmo. Ele estava falando assim para os discípulos, em outras palavras: não tenham medo da vida nem da morte. Porque enquanto vocês estiverem andando comigo, vocês não precisam ter medo de cair. Vocês não precisam ter medo de tropeçar. Agora, quando eu sair da terra, quando eu morrer, aí vocês podem ter medo, porque eu não estarei. Então, quando vocês não viverem com Jesus, aí você pode ter medo. Porque Jesus não vai estar com você, Ele é a luz. Ele mesmo diz em várias passagens da Bíblia que Ele é a luz do mundo. Então, a reflexão é: se você está andando com Jesus, você não precisa ter medo. Mas ele tem uma crise mundial, eu sei. Mas você está com Jesus e você não precisa ter medo. Continuando, Jesus acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vamos despertá-lo. Olha que maravilhoso. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Um pensamento lógico, né? Pensavam que Jesus falava apenas de repouso do sono, mas ele se referia à morte. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Então, antes, o que era só medo da morte, aqui se confirma, né? Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro, por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Essa palavra, me alegro, é muito estranha quando a gente fala de morte. Jesus acaba de falar: Lázaro está morto. É uma afirmação final, enfática. Está morto. Mas, por causa de vocês, eu me alegro. Você fala: ué, não faz sentido. A morte causa tristeza, não causa alegria.
Vamos lembrar lá que o propósito da nossa vida, da nossa existência é a glória de Deus? Jesus sabia que através da morte e do milagre que ele podia fazer, ele traria glória para o nome de Deus. Então a alegria de Jesus no meio daquela crise era a glória de Deus. Se você olha ao redor e vê todos os cômodos lotados, cheio de gente, bagunça, gente que reclama, não tem coisa pior do que conviver com gente que reclama. Acaba com o seu ânimo. Mas se você está vivendo nessa condição muito difícil, você tem uma esperança de alegria. É a glória de Deus. Se você passar a viver os seus dias para a glória de Deus, você vai encontrar alegria mesmo em momentos de crise, em momentos de morte. Parece estranho, parece sádico, mas é o que a palavra diz. Eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer. A alegria vem pela fé. Você crê que Jesus é a luz na sua vida, no seu caminho. Você não vai tropeçar, então você tem alegria. Porque o foco da sua existência não é o problema, é a glória de Deus.